Salmos, Salmo de número 122. Livro dos Salmos, Salmo de número 122, cântico de romagem de Davi, ouçamos então a voz do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentre de seus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor compreensão da palavra dele. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos porque no dia do Senhor, o dia em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, o dia que o Senhor santificou, o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã para podermos ser instruídos e podermos caminhar de acordo com a tua vontade. Nos faz contemplar as maravilhas da tua lei. Nos faz ver nas páginas da antiga aliança a beleza e a glória do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Você já parou para se perguntar qual é a real motivação que você tem para estar aqui hoje, nessa manhã, nesse culto? Talvez nunca chegamos a verbalizar o que de fato está no nosso coração, mas a nossa motivação pode ser muito diversa. Por exemplo, você pode estar aqui hoje só porque é um hábito desde a infância. Você aprendeu desde pequeno que ir para a igreja todo domingo é bom, pelo menos de manhã ou de noite, e você simplesmente, pastor, não sei, aprendi isso, estou aqui. Ou então, vocês que são jovens ou até mesmo crianças, vocês querem rever os amigos, talvez brincar um pouco, jogar uma boa conversa fora, ou talvez você tenha sido trazido para cá por alguém por obrigação, seja por conveniência ou porque o pai disse hoje você vai na igreja e você tem que ir, pronto, e acabou. O fato é que para ir para a igreja pode ser motivado por diversos fatores, e muitos deles fora do propósito do Senhor. Esse salmo aqui que nós acabamos de ler, fala justamente sobre isso. Sobre os sentimentos e desejos de um verdadeiro servo de Deus para poder ir no culto ao Senhor. Esse texto em que nós chegamos é o terceiro salmo da coleção chamada de Salmos de Romagem. Uma coleção que vai lá do Salmo 120 até o 134, que eram salmos que eram entoados pelos romeiros judeus, e quando eles saíam de diversas áreas de Israel, para ir até a capital do reino, para Jerusalém, para uma das três grandes festas anuais, Pentecostes, Tabernáculos ou Páscoa. Esses salmos falam de diversas experiências que nós passamos na vida, momento de tristeza, momento de alegria, momento de perseguição. O fato é que, enquanto nós caminhamos aqui nessa vida, não caminhando para Jerusalém terrena, mas para Jerusalém celestial, que é para lá que nós estamos caminhando, nós nos identificamos com os salmistas, porque vemos, por meio desses textos, a expressão do nosso coração, enquanto caminhamos até a Nova Jerusalém. Este salmo, de maneira específica, se distingue dos anteriores pelo fato dele ser o primeiro salmo de romagem que tem em seu título a identificação do seu autor. Uma das características dos salmos de romagem é que geralmente eles não apresentam quem foram os seus autores. E nem exatamente como ou em quais circunstâncias eles foram escritos, com algumas exceções. Isso dificulta, sim, a análise contextual do salmo. Mas como sabemos sobre o momento em que esses salmos eram entoados e cantados na vida religiosa do povo de Israel, isso nos ajuda a interpretar o que está sendo dito aqui. Dessa forma, para entendermos esses salmos, nós podemos observar as experiências da vida dos seus autores, mas principalmente o contexto em que o povo de Deus se apropriava deles para cantá-lo. E nesse texto aqui, logo no seu título, é afirmado que esse é um salmo de Davi.
Dos 15 salmos de romagem, 4 são identificados como de Davi. O 122, 124, 131 e 133. E também um é atribuído a Salomão, que é o Salmo 127. Todos os demais têm a sua autoria desconhecida. E claramente isso nos ajuda a entender melhor o que está sendo dito aqui nesse texto. Nesse salmo, vemos o rei Davi descrevendo a alegria que o peregrino sentia quando, depois de uma longa viagem, saindo da sua casa, indo até Jerusalém, ele chega ali para celebrar na casa do Senhor. Ele sabia que naquele local era o local do povo de Deus, ele haveria de encontrar os seus irmãos que se reuniam com regularidade para adorar ao Senhor. E a expressão maior dele é que ele se alegrava diante dessa realidade. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos observar 4 partes ou 4 seções nele. Deixe-me apresentar, então, o contexto maior do Salmo para que a gente possa, então, entrar e analisá-lo. A primeira parte desse Salmo está lá no versículo 1, que é descrita a manifestação de alegria do peregrino ao ser convocado para ir à casa do Senhor no período de uma das grandes festas. A segunda parte, os versículos 2 a 5, é descrita, há uma descrição do peregrino sobre a cidade de Jerusalém ao estar diante dela. Terceira parte, os versículos 6 até o 8, onde é descrito o anelo do peregrino em relação à cidade de Jerusalém. E por fim, a quarta e última seção, versículo 9, é exposto a resolução do peregrino para com a cidade de Jerusalém. Antes de entrarmos na exposição do texto propriamente dito, para descobrirmos o que ele fala para os nossos dias, é importante que vejamos algumas informações prévias sobre Jerusalém. Vocês já perceberam que o tema central desse salmo é Jerusalém. A grande questão é, o que é essa cidade? Qual a importância dela? Qual é a relevância de Jerusalém aqui nesse contexto, para que então depois possamos aplicar para as nossas vidas? Primeiro, eu quero me referir a um aspecto histórico a respeito da cidade de Jerusalém, e depois, posteriormente, eu quero me referir a um aspecto teológico sobre a cidade de Jerusalém. Como eu falei, primeiro um aspecto histórico, nós devemos saber que Jerusalém anteriormente era uma cidade chamada Jebus. E na Bíblia você por diversas vezes irá encontrar essa cidade sendo chamada assim de Jebus. Ela pertencia aos jebuseus, um povo cananita. E no período do reinado de Davi, ele conquistou essa cidade por meio de um processo de guerra, passando então essa cidade a ser chamada de Cidade de Davi. E logo depois se tornou a capital do reino de Israel. Nós devemos lembrar que muitos anos antes de Davi, Deus havia dito a Moisés, enquanto o povo caminhava pelo deserto, que quando eles entrassem na terra prometida, o próprio Deus haveria de escolher um local, e apenas um local, onde ele deveria ser adorado. O problema é que tantas vezes o culto era espalhado e não havia uniformidade e unidade no processo de culto. É por isso então que o Senhor diz, olha, tem um lugar com um grupo de sacerdotes, e é para lá que todo o povo vai ter que ir, para que o culto não fosse pulverizado no seu ensino e na forma como ele era feito. E esse local então seria o centro do culto dentro da terra prometida, e o povo teria que ir com regularidade até esse local para adorar ao Senhor. Esse local escolhido pelo Senhor foi justamente a cidade de Jerusalém. No segundo livro de Samuel, capítulo 6, os versículos 1 ao 19, nós vemos a cerimônia festiva em que a arca foi levada para Jerusalém, a Arca da Aliança. E então, aquele local foi estabelecido como o local de centro de culto do povo de Deus. Diante disso, Jerusalém se tornou o centro da vida religiosa dos judeus da antiga aliança. E diante do que temos visto aqui nesse texto, Jerusalém então tinha 2 características particulares. Primeiro, esse era o local de adoração. Aquele era o local onde, se as pessoas quisessem encontrar o sumo sacerdote, aquele que oferecia sacrifícios pelos seus pecados, teria que ir até a cidade de Jerusalém. Mas o segundo aspecto é que lá também era a capital do reino, onde ficava o trono de Davi e dos seus descendentes, que se sentariam ali. Então percebam que 2 figuras centrais dentro da vida civil e religiosa do povo de Israel estavam ali em Jerusalém. Se eles quisessem encontrar o sumo sacerdote, eles teriam que ir para Jerusalém. Se eles quisessem encontrar o rei, eles teriam que ir para Jerusalém. E depois nós vemos essa figura de rei e sacerdote sendo cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso então que esse local em que as pessoas se dirigiam era tão importante para a vida religiosa do povo da antiga aliança. Porque naquele local, 2 figuras que apontavam para a pessoa de Cristo poderiam ser encontradas ali.
E Jerusalém também tinha características físicas bem marcantes. E essas características eram percebidas pelo peregrino que chegava em Jerusalém. Primeiro, Jerusalém foi uma cidade construída sobre montes. Aqui a gente está falando de um aspecto de segurança da cidade. Construída sobre montes, ela era completamente cercada por muros e havia várias portas que davam acesso, então, à cidade. E no meio da cidade estava o tabernáculo de Deus. Lembremos que esse é um salmo de Davi, e até aqui o templo não havia sido construído, havia apenas o tabernáculo. Então, naquele local, naquela cidade, no meio daquela cidade, tinha então o tabernáculo montado para que os sacerdotes pudessem oficiar ao Senhor. Isso mostra que Deus era o centro da vida do seu povo e que estava presente ali no meio deles. Depois da morte de Davi, o seu filho Salomão construiu o templo, até que nós percebemos a estrutura ali daquele espaço de adoração sendo completamente mudado por causa da vida de Salomão. Tanto o tabernáculo como o templo apontavam para a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso que ele, de maneira muito estratégica, foi construído ou montado no meio da cidade. Mas, como eu falei, há um segundo aspecto sobre a cidade de Jerusalém que eu preciso tratar, que é o aspecto teológico. É importante destacar já nessa parte introdutória da nossa exposição, que a antiga Jerusalém apontava para a igreja de Cristo. Porque ambas, tanto Jerusalém, da antiga aliança, como também a igreja de Cristo, são caracterizadas, primeiro, por ser o local onde o povo da aliança se reúne com regularidade para adorar. Não era isso? Na antiga aliança, o povo com regularidade ia para aquela cidade para adorar. E a igreja de Cristo, com regularidade, se reúne para adorar o sumo sacerdote e adorar ao rei. E então, em segundo lugar, nós podemos também que esse local, Jerusalém, era o local onde constantemente o povo de Deus era rememorado de que eles eram pecadores e que apenas o derramamento de sangue poderia trazer perdão de pecados. Então, se o povo da antiga aliança chegamos aqui na igreja, ouvimos a respeito dele, do sacrifício dele, do derramar de sangue dele, e dizemos, nós deveríamos ter sido punidos no lugar de Cristo. Mas o Senhor, graciosamente, me dá a salvação de maneira bondosa. Diante do que foi exposto até aqui, vemos que ao ir para Jerusalém, o peregrino sabia que estava indo para um local da presença de Deus. Além disso, esse era o lugar onde estava o seu rei, ungido, o Messias, e lá encontraria também os seus irmãos, para juntos adorarem ao Senhor. Diante dessas introduções, dessas informações introdutórias, nós podemos então entender melhor o que é descrito aqui no versículo 1. Por que que no versículo 1 esse autor fala de algo com tanta alegria? Vejamos então a primeira parte do Salmo, versículo 1, onde é descrita a manifestação de alegria do peregrino ao ser convocado para ir para a casa do Senhor no período das festas. O texto começa afirmando o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui percebam que a fala do salmista é de alegria. É de uma boca que consegue falar com toda satisfação a respeito de estar na presença de Deus junto com o povo de Deus. Ele estava alegre, ele estava satisfeito, porque ele podia ir até a casa do Senhor. E queridos, muitas vezes algumas pessoas, alguns servos de Deus, por questões diversas, tal como hoje, não podiam ir até a casa de Deus. Por doença, por limitações. E certamente elas se entristeciam. Talvez você que é um servo de Cristo, tem caminhado na igreja, talvez vocês se lembram como foi o início da pandemia. Todas as igrejas de portas fechadas. E aí os crentes desesperados. Meu Deus, pastor, como que vai chegar domingo e a gente não vai para a igreja? E muitas vezes nós esquecemos do quão gratificante e quanta alegria nós deveríamos ter no nosso coração. Quando chega o dia do Senhor e nos dizem, vamos à casa de Deus. Vamos naquele local para adorar o Senhor. E aqui nesse contexto havia chegado o período do ano em que eles iam para Jerusalém. Uma viagem longa, difícil, mas eles estavam felizes. Eles sabiam que lá eles encontrariam a presença de Deus. A Arca da Aliança estava lá, o seu rei, o seu ungido estava lá. E essa alegria era um reflexo do seu amor a Deus e ao culto ao Senhor.
Além disso, isso seria um momento para estar com os irmãos que professavam a mesma fé. Meus queridos, os israelitas tinham esse privilégio somente 3 vezes por ano. E nós, semanalmente, temos um dia reservado, exclusivamente, o dia do Senhor, o domingo, em que nós podemos dizer, estou feliz, porque eu vou para a casa de Deus. Queridos, sabemos como nos alegramos quando chega o dia do Senhor. E essa era a mesma alegria que o povo judeu sentia. E agora imagine, se você acha que você mora muito longe da igreja, muito longe do local de adoração, você não sabe a distância que esse povo morava de estar na presença de Deus, mas a expressão era, eu estou feliz, eu estou alegre porque eu vou para a casa de Deus. E o primeiro ponto, a primeira pergunta que eu quero trazer nessa manhã, associado àquilo que eu falei na introdução da nossa exposição, é: qual é o sentimento que você tem quando acorda todo domingo de manhã para ir para a igreja? Porque se você acorda e não vai, isso é um reflexo natural de que você não tem alegria indo à casa de Deus. Esse já é um problema ainda mais grave. Mas você, servo de Cristo, quando você acorda, ir para a igreja é algo enfadonho, é algo que cansa, é algo que é terrível para você. Aonde que está a sua alegria? Se a sua alegria não está em Cristo, no povo de Cristo, no dia santo que Cristo nos deu, lembrarmos que o sangue foi derramado, lembrarmos que Ele ressuscitou ao 3º dia, o que traz alegria para você? Dinheiro? O que traz alegria para você? O seu trabalho? O que traz alegria para você? É um carro novo? A grande alegria dos servos do Senhor é saber que eles vão se reunir ao povo de Deus, vão adorar o povo de Deus, que um dia, aquilo que foi tipificado lá no povo de Deus da antiga aliança, indo para Jerusalém, e que é expresso hoje na igreja de Cristo, haverá de ser consumado no dia de Cristo. Tenha certeza que se a alegria de estar no culto ao Senhor não é algo no seu coração no dia do Senhor, no dia de Cristo, no céu, você não vai encontrar alegria. Se você não diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, você também não pode dizer, alegrei-me porque vou para o céu. Porque isso aqui é o antegosto da glória eterna. Isso aqui nessa manhã, você experimenta aquilo que você vai experimentar por toda a eternidade na presença de Cristo. Por isso que a alegria esteja nos seus lábios, que o sorriso esteja em você. Afinal de contas, você vai à casa do Senhor. Você vai ver gente que é crente, gente que é convertida ao Senhor. E é por isso então que ele começa assim, olha, quando eu ouvi falar, vamos à casa do Senhor, eu fiquei muito feliz. Mas então na segunda parte dos Salmos, versículos 2 a 5, vemos a descrição do peregrino sobre a cidade de Jerusalém, ao estar justamente diante dela. O salmista fala no versículo 2, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Então, a imagem aqui é o seguinte, o peregrino saiu da cidade dele, da casa dele, e ele chega então na porta de Jerusalém. Talvez se nós pudéssemos fazer algum tipo de ilustração, é quando você chega ali, ó, na porta da igreja. Pararam seus pés junto a esse local que você vai entrar para prestar o culto ao Senhor. E é justamente quando ele chega lá, que ele começa a contemplar o que tem dentro dela. Alguma vez você já entrou, já chegou na porta da igreja e começou a contemplar o que tem aqui dentro? Primeira coisa que você vê é esse móvel. Esse móvel, eu já falei para a igreja que é o móvel mais importante de toda a igreja. Porque é nesse local onde as fontes da vida são proclamadas, onde a salvação em Cristo é pregada. Logo depois você vai ver um tanto de banco, onde os santos de Cristo sentam, para poder serem alimentados, para que vidas sejam transformadas. Parar os meus pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. E o povo de Deus na antiga aliança, quando chegava lá, via construções maravilhosas, um palácio real, a casa do rei, e mais, via aquele tabernáculo, a fumaça subindo e a adoração sendo feita naquele lugar. E é interessante aqui, já percebemos logo no início, que parece que o salmista ele conversa com a cidade. Parar os meus pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Ele está conversando com Jerusalém. Ele está personificando a cidade.
Então, às vezes, é como se nós estivéssemos falando com a igreja de Cristo, personificando a igreja de Cristo. Então, ele passa a descrever Jerusalém com a admiração própria que ele tem. Versículo 3, ele afirma: Jerusalém que está construída como uma cidade compacta. Lembram-se? Chegou na porta da cidade, uma cidade sobre um monte, completamente murada. Uma cidade compacta. Mas o que exatamente essa expressão quer dizer? É como se ele dissesse que essa cidade era uma cidade muito bem feita. Não há uma desarmonia. Nós podemos lembrar da descrição feita no início da nossa exposição, que nós falamos da estrutura física de Jerusalém. Então, era uma cidade bem fechada, e as pessoas iam até aquele lugar e ficavam juntas ali. E a expressão externa dessa realidade física contribuía para a unidade do povo de Deus. Essa expressão de cidade compacta também pode ser compreendida como cidade unida, refletindo então a unidade do povo de Deus. Ainda que esse povo fosse composto por 12 tribos, era gente de todo canto, gente de todo tipo. Meus queridos, de maneira semelhante ao que nós temos em nossa nação, onde pessoas de lugares diferentes têm sotaques diferentes, jeitos diferentes, assim era em Israel, era uma nação, era um povo, era um país. Então imagina gente de diversos tipos, com sotaques diferentes, naquele mesmo lugar, naquela cidade compacta que estava unida ali. O fato da adoração ser realizado só em Jerusalém fazia com que o povo se unisse. Era uma nação completa, tendo como centro Jerusalém. E então no versículo 4, Davi diz o seguinte: para onde sobem as tribos do Senhor? Aqui uma referência às 12 tribos de Israel, que chegavam pelo menos uma das 3 vezes, para uma das 3 grandes festas ali em Jerusalém. Eles subiam até Jerusalém, porque lembram-se que era uma cidade que foi construída no monte? Então eles subiam lá para essa cidade. E ele ainda fala na segunda parte do versículo 4, como convém a Israel. Nós usamos a palavra convém, muitas vezes, como algo que é conveniente, ou seja, pode ser ou não. Convém que eu faça tal coisa, mas pode ser que eu não faça. Mas a palavra aqui no hebraico de ser conveniente, na verdade traz uma ideia de obrigação. Convém que seja assim. Tem que ser assim. Então, o que está acontecendo aqui é que ele está falando que as tribos sobem para Israel, como é obrigação para Israel. Bem, eu quero que vocês percebam aqui a figura. No versículo 1, ele está falando de alegria. Mas agora, então, no versículo 4, ele está falando de obrigação. Espera aí. Ir para Jerusalém é uma alegria ou uma obrigação? Às vezes parece que as duas coisas não se comunicam, né? A gente pensa que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas muitas vezes, a obrigação que temos é algo que traz alegria. E muitas vezes nós vamos pela obrigação. Não necessariamente só porque estamos alegres, mas porque era uma obrigação. E ele está falando aqui claramente, queridos, que nós chegamos aqui todo domingo, primeiro porque somos alegres em vir para cá, mas também porque é uma obrigação. Lembram-se? Em 6 dias, façam tudo o que vocês têm para fazer, diz o Senhor. Mas o 7º dia é meu. Não dê ao seu time de futebol. Não dê para aquele encontro com um amigo qualquer. Venha se encontrar com servos de Deus. Venha se encontrar com o próprio Deus. E tantas vezes nós não conseguimos encontrar alegria em meio aos deveres que o Senhor nos dá. Lembram-se do salmista, o Salmo 119, ou melhor, o Salmo 1, falando que a lei do Senhor é o seu prazer. É lei e prazer? Como assim? É uma obrigação, porque lei é obrigação. E é prazer ao mesmo tempo? É a mesma coisa. É um prazer que eu tenho de vir para a igreja, mas ao mesmo tempo é a minha obrigação. Eu não vou deixar de fazer isso de jeito nenhum. E ele ainda fala, na continuação do versículo 4, que as tribos chegavam a Israel com um objetivo bem específico, para renderem graças ao nome do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não queremos vir na igreja no domingo? É porque nós não paramos para lembrar de todos os motivos de gratidão que nós temos ao Senhor. Seja franco, qual foi a última vez que você parou para orar dizendo: Senhor, sou grato por isso? Pelo mais simples, tá? Porque Jesus morreu na cruz por você. Porque você tem um pão de cada dia. Porque você tem um trabalho.
porque você tem saúde, porque você pode vir aqui nessa manhã. Qual foi a última vez que você agradeceu? Se você não tem na sua vida particular essa expressão de gratidão, de adoração, como que você vai ir até a casa do Senhor como uma obrigação do povo do pacto e ao mesmo tempo chegar aqui e render graças ao nome do Senhor? Você não vai conseguir. Se você quer saber um verdadeiro motivo porque você tem que vir na casa do Senhor, é porque você tem muito a agradecer a Deus. Porque você deve muito a Ele. Você deve a sua própria vida, porque foi Ele que soprou o fôlego de vida em você. E principalmente, é Ele aquele que tira os pecadores da morte para dar a vida eterna. E é por isso então, se você está esmorecido nessa manhã, lembre-se, por que você está aqui? Porque eu tenho que agradecer a esse Deus. Porque Ele é misericordioso, porque Ele tem me transformado, porque Ele tem forjado o meu caráter à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Por isso eu vou lá para render graças ao nome do Senhor. E nós temos diversas formas pelas quais nós rendemos graças ao nome do Senhor. Nós cantamos aqui. Você já viu alguém agradecendo todo assim? Oh, obrigado porque você fez isso por mim. Isso não é gratidão. Imagine que você dá algo maravilhoso para alguém e a pessoa chega para você, fulano, obrigado, viu? Obrigado. Isso não é gratidão. Isso é no máximo algo protocolar. Gratidão é dizer, fulano, muito obrigado, porque você foi generoso comigo. E nós fazemos assim com o Senhor. Senhor, eu sou grato e eu canto assim. Eu canto como expressão da minha gratidão a Cristo. E mais, nós chegamos aqui e como expressão da nossa oferta ao Senhor, da nossa dedicação ao Senhor, principalmente nós que somos membros da nova aliança, entregamos os nossos dízimos e ofertas. Nós rendemos graças ao Senhor quando nós trazemos dízimos e ofertas. Não é barganha com Deus. Você não vai negociar nada com Deus entregando o seu dízimo. Você vai agradecer a Deus. Algo que eu sempre busco corrigir quando eu converso com algumas pessoas é que as pessoas dizem assim, pastor, como é que eu faço para pagar o dízimo? Eu disse, opa, você não paga nada. Dízimo não é boleto, você devolve. Dízimo não é pagamento, é devolução. É uma expressão de gratidão ao Senhor. E então, no versículo 5, o peregrino se refere à presença do rei em Jerusalém. Ele diz o seguinte, lá em Jerusalém estão os tronos de justiça. Os tronos de justiça aqui é uma clara referência ao trono de Davi. É daquele local que Deus, por meio de Davi, executa a lei que ele deu ao seu povo por meio de Moisés. E era ali, em Jerusalém, que tinha um trono, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma expressão do trono de Deus, que Deus governava e reinava sobre o seu povo. E ele termina dizendo, os tronos da casa de Davi. Dessa forma seria Davi, a sua descendência, que deveriam reinar sobre Israel. Os judeus sabiam que eram os descendentes de Davi que haveriam de se assentar perpetuamente sobre o trono de Israel. As 10 tribos, anos depois, abandonaram a submissão ao trono de Davi quando decidiram seguir a Roboão, Roboão, neto de Davi, decidem seguir a Jeroboão. Mas os judeus se lembravam da promessa feita por Deus a Davi, que da descendência de Davi haveria de vir o Cristo, aquele rei que rege eternamente sobre Israel e sobre o mundo. As palavras do salmista sobre Jerusalém mostram que ela não era só o centro religioso de Israel, mas também era o centro civil. E vemos que essa realidade, ela fica clara ali por meio da presença, então, do sacerdote e do rei. Esses dois ofícios se cumprindo na pessoa bendita de Cristo. Então, dos versículos 6 a 8, chegamos à terceira parte do Salmo, que fala sobre o anelo do peregrino em relação à cidade de Jerusalém. Quando ele chegava lá, via aquele tanto de gente, via aquela estrutura daquela cidade, o que ele desejava em relação àquela cidade e àquele povo? A primeira coisa que ele faz é pedir para que os seus irmãos orem por Jerusalém. Ele diz, orai pela paz de Jerusalém. Quem aqui já leu o Antigo Testamento e conhece um pouco da história dos judeus, sabe que Jerusalém ela foi constantemente atacada por diversas nações que queriam saqueá-la.
Podemos mencionar, por exemplo, os babilônicos, os romanos. Quantas nações já saquearam aquela cidade ou roubaram? E o peregrino sabia disso. Por isso que ele diz: orem pela paz de Jerusalém. Porque se Jerusalém não tivesse em paz, os peregrinos não podiam ir a Jerusalém para cultuar ao Senhor. E de maneira semelhante, se a igreja não tiver paz, como que nós vamos chegar para adorar ao Senhor? Você já chegou numa igreja, irmãos, que você sabe que a igreja está dividida? Em que está um grupo de presbíteros para um lado, um grupo de presbíteros para o outro, ou um grupo de irmãos para um lado, um grupo de irmãos para o outro, ou pastor para um lado, conselho para o outro. Meus queridos, como que você tem paz para cultuar a Deus assim? Não há paz, não tem como cultuar a Deus assim. Jesus disse que não era nem para a gente entregar o dízimo quando a gente tivesse brigado com o irmão. Por isso que ele diz: orem pela paz da igreja. Orem pela paz do povo de Deus. E quantas vezes nós somos os instrumentos da própria confusão no meio da igreja? Nós apenas não oramos pela paz da igreja, mas somos o motivo pelo qual a igreja entra em conflito e tem briga dentro dela. Se você quer que a sua igreja tenha paz, a primeira coisa que você faz é orar pela paz da igreja. Senhor, dá paz a essa igreja. E você pode contribuir muito com isso. Muito com a paz da igreja. Tanto orando, como fechando um pouco mais a boca. Falando menos. Parando de ofender os irmãos. Parando de falar bobeira. Pensando duas vezes antes de falar alguma coisa. Orem pela paz. E trabalhem pela paz. E ele ainda fala, na segunda parte do versículo 6, sejam prósperos os que te amam. Sejam bem-sucedidos todos aqueles que amam a igreja de Cristo. E no versículo 7, ele continua descrevendo os seus desejos em relação a Jerusalém. Ele diz: reine paz dentro de teus muros. Se no versículo 6, parece muito mais que ele está falando em relação à paz de Jerusalém, no que diz respeito a invasões estrangeiras, nações de fora invadindo Jerusalém. Agora então, no versículo 7, ele fala de dentro dos muros da cidade. Quem é que estava ali dentro dos muros da cidade no período de uma das 3 grandes festas? Era só servo de Deus. Mas mesmo assim, poderia chegar um momento em que não ia ter paz dentro dos muros. Uma nação não é assim? Uma nação ela pode ser tanto atacada por uma nação estrangeira, como ela pode ter uma guerra civil. Não é isso? E a mesma coisa acontece dentro da igreja. A igreja muitas vezes é atacada por inimigos que estão lá fora, querendo calar a igreja, querendo suprimir a voz da igreja, mas muitas vezes, dentro dos muros da igreja, está um mordendo o outro, está um falando mal do outro. E é por isso que ele fala: ore para que reine paz dentro dos muros da igreja de Cristo. Ele deseja também, na segunda parte do versículo 7, que haja prosperidade nos teus palácios. Quando ele fala de prosperidade para os palácios, ele está falando que o rei, ou os descendentes do rei, aqueles que estão ao lado do rei, sejam prósperos, que eles avancem. E no versículo 8 vemos que o salmista, ao invés de apenas pedir a oração, ele mesmo ora a Deus por Jerusalém. Veja, no versículo 6 ele começa dizendo: orem pela paz de Jerusalém. Não é isso? Orem pela paz de Jerusalém. Agora do versículo 8, ele mesmo ora. Ele diz assim: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Ao fazer essa oração, o peregrino mostra o seu desejo de paz ali pela cidade de Jerusalém. E que esse desejo de paz estava intimamente vinculado ao amor que ele tem aos seus irmãos e amigos. Por que ele quer paz dentro de Jerusalém? Por que ele quer paz dentro da igreja? Ele diz a motivação: porque eu amo essas pessoas que estão dentro da igreja. Por amor a irmãos e amigos. Você ama as pessoas da igreja? Por que temos dificuldade de orar por nossa igreja? É porque, na verdade, nós não amamos as pessoas da igreja. Nós olhamos elas apenas como um número,
como uma pessoa que eu não tenho absolutamente nenhum tipo de relação. Mas quando você passar a amar cada pessoa, cada crente que tem aqui, você vai dizer: Senhor, abençoa essa igreja. Você vai pedir ao Senhor: tem misericórdia. Afinal de contas, o nosso Senhor, Ele disse claramente: vocês serão conhecidos de entre todos, por causa do amor que vocês vão ter uns pelos outros. Não foi isso que Ele disse? Então, se nós não amamos as pessoas da igreja, você não vai orar para que haja paz. E nem vai trabalhar para que haja paz. Pelo contrário, você vai trabalhar para que o mal cresça, para que a confusão cresça. E perceba ainda a forma como ele se refere às pessoas que estão ali em Jerusalém, que nós podemos entender como as pessoas da igreja. Ele diz que essas pessoas são seus irmãos e amigos. Irmãos e amigos. Queridos, aqui ele usa duas palavras que são importantes. Porque ser irmão geralmente é um vínculo natural de sangue. Então, os judeus estavam ali em Jerusalém, eram 12 tribos, mas que todos eram descendentes de Abraão. Então, chegar para uma pessoa e chamar de irmão, para eles era fácil, porque o sangue corria, o mesmo sangue corria na veia. Então, era fácil chamar de irmão. E nós, semelhantemente, temos facilidade de chamar as pessoas da igreja de irmãos. Afinal de contas, partimos do princípio de que o mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por ele. O sangue que foi aspergido por mim, em mim, melhor dizendo, foi aspergido sobre ele, o sangue de Cristo. Mas ele não para aí. Ele diz: eles são meus amigos. Aonde estão seus melhores amigos? Onde estão as pessoas que você confia? Os nossos melhores amigos estão aqui dentro. Que não são só seus amigos, são seus irmãos. Por isso essa ideia de que fulano é meu irmão, mas não é o meu amigo, você já ouviu essa frase? Não, é meu irmão, mas não é meu amigo. Isso é estranho. Porque o próprio Jesus chegou para homens que ele sabia que iria atrair eles e disse: olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Mesmo sabendo do que eles seriam capazes. Mesmo sabendo o que eles haveriam de fazer. E vocês sabem o que o seu irmão tem capacidade de fazer, de te trair, de falar mal de você. Ele tem mesmo, porque ele é um pecador. Mas aprenda a ser amigo de pessoas imperfeitas. Porque Cristo é o nosso amigo. De gente zoada. De gente complicada. De gente que reclama de tudo. Por isso que ele diz: eu oro pela igreja, porque lá estão os meus irmãos e amigos. Eu peço, haja paz no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E então no versículo 9, vemos a quarta e última parte do nosso texto. Uma decisão tomada pelo salmista, onde ele fala da resolução dele em relação à cidade de Jerusalém. Vê o que ele diz: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então veja que não é só por amor à igreja, às pessoas, mas também pelo amor à casa de Deus, ao local onde o culto era feito, o local onde o sangue derramado era lembrado. Ele diz: eu vou buscar sempre o bem dessa cidade. E como que você pode buscar o bem da sua igreja? Orando por ela, como ele fala aqui no texto. Pedindo oração por ela. Você já pediu oração pela sua igreja? Não porque tem um problema, ó, tá um pepino lá na igreja, olhe pela igreja. Mas pedir oração para que Deus abençoe. Olha, ora lá pela igreja, para que Deus abençoe. Ou então, buscando o bem da igreja, buscando protegê-la de guerras externas, dos ataques externos em relação à igreja. Ou buscando proteger a igreja em relação às brigas internas. Você é aquela pessoa que joga álcool na fogueira que está pegando fogo no meio da igreja? Ou você é aquele que é descrito como Cristo, como pacificador? Porque bem-aventurado é pacificador. Não é aquele que aumenta o problema dos outros da igreja. O bem-aventurado é aquele que traz paz à igreja, que consegue apaziguar os ânimos. Mas também, nós buscamos o bem da igreja quando entendemos a necessidade de sustentar a igreja, para que possamos ser misericordiosos com aqueles que passam por necessidade. Você quer mesmo o bem da igreja? Seja responsável com a sua entrega de dízimo. Sabe por quê? Talvez você pense assim:
Ah, esse pastor está pensando em aumentar o salário dele. Os irmãos aqui da igreja sabem que não é esse o caso. Sabe claramente que não é esse o caso. Mas o que eu falo é porque a nossa igreja, não sei se vocês sabem, hoje a gente compra remédio regularmente para pessoas, membros da nossa igreja que passam necessidade. A gente tantas vezes paga faxina na casa das pessoas, porque as pessoas não têm condição. A gente muitas vezes paga comida de pessoas. E eu não estou falando para bater tambor, bater palmo para a gente não. Mas sabe de onde que a gente tira esse dinheiro? É do dízimo. Porque se você não for responsável com o seu dízimo, como que a igreja vai poder fazer o bem para os necessitados? Você conhece todos os necessitados da igreja? Tenha certeza, tem muitos. Tem muitos. Você quer o bem da igreja? Seja fiel na sua entrega de dízimo e oferta, para que a igreja consiga fazer o bem para os necessitados no meio dela. Era isso que o povo da antiga aliança fazia. Entregava dízimos e ofertas para sustentar os necessitados, o órfão e a viúva que tinha no meio da igreja. Por isso, busque sempre o bem da igreja de Cristo Jesus. Sustente, mantenha em oração e contribuindo. Queridos, mas como esse salmo fala para nós cristãos que hoje não vamos a Jerusalém, não temos um tabernáculo, Jerusalém existe ainda, está lá, eventualmente sendo bombardeada, mas não tem templo. O lugar que tem um templo, que tinha um templo, o tabernáculo e o templo construído depois, hoje é uma sinagoga. Ou melhor, hoje é um local de encontro de islâmicos. Uma mesquita. Hoje é uma mesquita. Será que nós precisamos continuar orando pelo bem desse lugar? Eu quero aqui considerar 4 pontos antes de passarmos para as nossas aplicações. A vinda de Jesus Cristo, 800 anos depois da descrição da produção desse salmo, fez então com que tudo aquilo que era realizado no templo, os rituais, todos os símbolos, fossem cumpridos na pessoa de Cristo. As festas em Israel, os sacrifícios, o templo, que era um local apenas onde havia o derramamento do sangue, era a sombra daquilo que haveria de acontecer em Cristo. Os irmãos talvez se lembrem de Colossenses 2, 16 e 17, quando o apóstolo Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porque o corpo é de Cristo. Então o que Paulo está dizendo é: Jerusalém, o templo, sacrifícios, festas, tudo aquilo era só sombra. Você consegue ver a sombra de uma pessoa, mas a sombra da pessoa não é a pessoa. A sombra da pessoa indica o quê? Que há uma pessoa. Não é isso? Se você vê a sombra, você diz, tem alguém. Então, quando você vê todos esses ritos do Antigo Testamento, toda aquela sombra, lembre-se que há um corpo. E como Paulo diz, o corpo é de Cristo. É quando ele chega que aquelas festas fazem sentido. É quando ele chega que o templo faz sentido. É quando ele chega que a arca faz sentido. É quando Cristo chega que tudo passa a fazer sentido. Em segundo lugar, devemos lembrar que Jerusalém não é mais o único local onde Deus deve ser adorado. Ainda hoje, tem gente que faz viagens para Jerusalém, não como algo turístico, que eu morro de vontade de ir até lá para conhecer os lugares que eu leio na Bíblia. Mas quando eu chegar lá, sabe o que vai acontecer? Nada. Absolutamente nada. Porque aquele não é mais o único local onde Deus é adorado. O Senhor Jesus Cristo falou para a mulher samaritana, em João 4, 23 e 24, o seguinte: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você pode chegar em Jerusalém. Tenha certeza que o seu sinal espiritual, a sua conexão com Deus, não será melhor lá. Se aqui você já não tem vida com Deus, quando chegar lá, nada na sua vida será transformada. Para adorarmos ao Senhor, você não precisa ir para Jerusalém. A Jerusalém do Antigo Testamento pode ser entendido como a igreja, onde Cristo tem o seu povo e manifesta o seu poder. Quando você entrou por essas portas,
você estava entrando na Jerusalém do Novo Testamento, na Jerusalém da Nova Aliança, onde pessoas chegam aqui e ouvem a respeito do rei, ouvem a respeito do sumo sacerdote, daquele que perdoa pecados. Meus queridos, uma terceira explicação que eu preciso trazer antes de trazer as nossas aplicações, é que Jesus é o verdadeiro templo onde está a presença de Deus. Lá em João 2, versículos 18 a 21, o texto diz o seguinte: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazerem essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário em 3 dias e o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? O texto fala no versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. No Antigo Testamento, tanto na inauguração do tabernáculo, no dia de Moisés, como também na construção do templo, na inauguração do templo de Salomão, um fenômeno aconteceu. Uma nuvem de glória, chamada de Shekinah, entra naquele lugar, que nem mesmo Moisés, nenhum homem conseguia entrar naquele lugar. Aquele templo era um local exclusivo onde Deus pairava com a sua nuvem de glória. Mas no Monte da Transfiguração é que nós vemos, de fato, a verdadeira nuvem de glória chegando sobre o templo do Senhor. Jesus estava com seus discípulos, e o que nós vemos é a glória de Deus descendo sobre o verdadeiro templo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. A voz dos céus dizendo: esse é o meu filho, em quem está todo o meu prazer. Mais uma vez, tal como foi no batismo, acontece no Monte da Transfiguração, deixando claramente uma verdade, que aquele templo apontava para Cristo. Que quando aquela nuvem de glória chega sobre Cristo, Ele é o verdadeiro templo. O templo que foi destruído, mas que em 3 dias foi refeito, pelo poder de Deus. Não pelo poder de homem, não pela palavra de homem nenhum, mas pela palavra de Cristo. E então, lembremos que Ele habita, nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E se Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Estamos inseparados, somos inseparáveis dele. E Deus não habita mais em templo, mas em nós, pela presença do seu Espírito Santo. O mesmo Espírito que vem sobre Cristo, o mesmo Espírito que apareceu na sua demonstração ali, na nuvem de glória, é esse mesmo Espírito que vem habitar em mim e em você, no momento que somos convertidos a Cristo. Então eu não preciso ir para Jerusalém, porque sabe onde está o templo? Aqui. Eu sou o templo do Espírito, diz a palavra de Deus. Você é o templo do Espírito. E é por isso então que nós ficamos firmes, não em um lugar, mas em uma pessoa, mas em uma obra, que é a pessoa bendita de Cristo Jesus. A minha quarta e última consideração antes das aplicações é a importância de lembrarmos que a existência da Jerusalém terrena, no passado, apontava para a Jerusalém celestial. Lembram-se como termina o livro do Apocalipse? Como termina a Bíblia? Apocalipse 21, os versículos 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, agora é o momento em que Deus vai morar para sempre entre os homens. Porque Ele esteve aqui, mas foi embora. Mas agora Ele está dizendo, o tabernáculo definitivo. Deus vai tabernacular conosco de maneira definitiva. Ele diz: Deus habitará com eles. Cristo estará conosco. E eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Como que Deus estará conosco? Quando virmos o Rei. Quando virmos a glória do Redentor. Quando chegarmos nas portas da Nova Jerusalém e percebermos o trono do Rei. E percebemos que não só há um Rei, mas que aquele mesmo Rei é o sumo sacerdote, onde habita a plenitude de Deus. E nesse mesmo sacerdote nos fez sacerdócio santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus,
para estarmos na presença dele para todos sempre. O que é a Jerusalém do Antigo Testamento, queridos? Local de adoração do povo de Deus. O que é a igreja? O local do povo de Deus. O que é a Nova Jerusalém? É o local daqueles que adoram a Deus, porque foram perdoados, porque o sangue foi derramado. E é por isso que nessa manhã, você tem motivo para se alegrar, para sorrir. Vamos à casa de Deus, porque Ele me perdoa, porque Ele me restaura, porque Ele trata a minha vida, porque Ele trata o meu coração. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu ainda não acabei. Eu ainda tenho as minhas aplicações. Deixe-me trazer 4 aplicações, como de costume. Queridos, eu já falei isso em outros momentos da exposição, mas eu preciso dar uma ênfase nesse ponto. Lembremos que não existe mais uma bênção especial na Jerusalém terrena. Ali não é mais uma cidade santa. Hoje vemos um mercado de viagens para Israel com base em uma percepção equivocada sobre essa cidade, como se aquele local ainda fosse uma cidade santa. E por termos esse tipo de sentimento, o que nós vemos é a presença de judaizantes no meio da igreja. A igreja quer trazer coisas, características de Israel, para dentro da igreja de Cristo. Igrejas que o culto começa quando o shofar toca. Igreja que o culto começa quando a arca da aliança entra. Culto que começa quando alguém com a estola sacerdotal entra. Pessoas que desejam até mesmo a reconstrução do templo de Salomão para adorar a Deus. Meus queridos, se nós não tomarmos muito cuidado, o mesmo problema, a mesma heresia que entrou na igreja nos primeiros séculos, que foram os judaizantes, eles continuarão entrando no meio da igreja de Cristo. Nós temos a maior de todas as cartas do Novo Testamento, Hebreus, só para dizer, não voltem ao judaísmo, não voltem ao judaísmo, porque tudo aquilo era a sombra do que haveria de acontecer em Cristo. E hoje, a igreja protestante tem voltado para o judaísmo. O uso de ritos e de elementos próprios da antiga aliança. Quando a característica do culto da nova aliança é simples hoje. Sabe o que é? Sabe qual é a grande requisição para o culto? Não são levitas, não são roupas, não são músicas, não são sacrifícios. É apenas adoradores que adoram em espírito e verdade. É esse o requisito. E nós estamos querendo trazer coisas espúrias ao culto simples ao Senhor. Por isso, povo de Deus, povo da nova aliança, não queiram viver na sombra quando vocês já viram a luz da manhã raiar. Quando vocês viram Cristo Jesus. Imagine que alguém chegasse para você e dissesse, fulano, amanhã eu vou mandar um fax para você. Você ia dizer, tá doido, né? Nem existe mais fax. É a mesma coisa quando você diz que os ritos do Antigo Testamento devem ser mantidos. Na era do iPhone, na era da 5G, quem que quer saber de fax? Ninguém. E quando a glória de Cristo apareceu para nós, por que as pessoas ainda querem aquilo que é tacanho, aquilo que era sombra de Cristo? Não quer aquilo que é ultrapassado. Não quer aquilo que não presta para nada, que era só para apontar para outra coisa. Queira o corpo, queira Cristo, queira viver com Ele. A minha segunda aplicação é que nós deveríamos nos alegrar de ter o privilégio de fazer parte do povo de Deus. Poder cultuar a Ele em Cristo, junto com os irmãos. Meus queridos, a igreja no período da pandemia experimentou de algo que em breve ela vai voltar a experimentar. Ela experimentou de portas fechadas. Você se lembra disso? Primeiro domingo em que a porta da sua igreja estava fechada? Mas não se engane. Não sei se por outra pandemia, ou se pela grande perseguição que haverá de acontecer nos últimos dias, isso voltará a acontecer. Se Deus nos der graça, eu já falei isso em outros momentos, se Deus nos der graça, nós iremos construir esse templo bonito aqui. Mas vai chegar o dia até que a porta desse templo aqui do lado vai ser fechada. Porque haverão de perseguir os discípulos de Cristo. Não foi isso que ele falou? Que seríamos perseguidos?
E o conselho da palavra de Deus é: enquanto esse dia não chega, aproveite. Se alegre para dizer: eu tenho uma igreja para onde ir. Uma igreja onde eu vou encontrar pessoas que amam a Cristo. Pessoas que andam para o mesmo lugar que eu. Que tem o mesmo rei. Que tem o mesmo sacerdote. Seja sincero. Você tem deleite no dia do Senhor? Domingo é o dia mais chato para você? Não, pastor, é o dia maravilhoso, porque eu vejo o meu time jogar. O dia de domingo é maravilhoso e deleitoso, porque é o dia de ouvirmos o Evangelho de Cristo, de vermos gente regenerada, de vermos gente que está sendo transformada diariamente à imagem de Cristo. Porque é o dia que você vai poder entrar por essas portas e, ao ver um irmão piedoso, você vai ter um antegosto de ver a Cristo. Você já pensou nisso? Que toda vez que você vê um crente piedoso de verdade, que ama Cristo, você diz: eu quero ver mais o Redentor. Se esse irmão é assim maravilhoso, como não querer ver aquele para quem ele aponta, que é o Senhor Jesus Cristo? E que você seja esse exemplo, que você aponte para Cristo, e que você encontre no meio da igreja de Cristo pessoas assim: eu olho para fulano, eu vejo a Cristo, e é por isso que eu quero ver ainda mais a Cristo. Por isso, que esse dia seja de alegria para vocês. Talvez tenha aqui alguma criança ou jovem que foi trazido à força aqui pelos pais. Não queria estar aqui. Preferia estar em casa jogando bola ou fazendo qualquer outra coisa, jogando videogame. Jovens, crianças, não há lugar melhor para você estar do que na presença de Deus. Esse é o lugar que traz mais alegria ao coração daqueles que conhecem a Cristo. E por isso, filho da aliança, se você não encontra alegria vindo para cá, sonde as suas prioridades, sonde o seu coração, para que você um dia possa dizer: alegrei-me quando o papai ou a mamãe me acordou e disse: vamos à casa do Senhor, vamos ouvir a palavra de Deus. E queridos, infelizmente muitas pessoas têm se tornado desigrejadas, querendo separar o corpo da cabeça, e nós devemos saber que não temos como amar a Cristo e não amar a igreja. Vou ser bem franco para você. Você pode chegar para mim um dia e dizer assim: pastor, eu gosto muito do Senhor. O Senhor é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto de conversar com o Senhor. Mas deixa eu lhe dizer, eu odeio tua esposa. Sabe o que vai acontecer? Eu acho que não preciso nem dizer, né? Eu não vou querer nunca mais ver a sua cara. Porque se você não gosta da minha esposa, não vai gostar de mim. E eu acho que todo marido sente a mesma coisa. Imagine Cristo que tem uma noiva. E a noiva dele é a igreja. Se você diz: gosto do Cristo, mas não gosto da noiva dele, pode ficar sabendo que ele fica muito chateado, que você não vai querer absolutamente nada contigo. Se você não ama a noiva, se você não ama a igreja de Cristo, não tem como amar a Cristo. Ame a Cristo para você aprender a amar a noiva dele. Quanto mais você amar a Cristo, mais você vai aprender a amar um tanto de pecador complicado como você. E você vai ter paciência. Você vai perdoar 70 vezes 7. Você vai andar outra milha. Você vai fazer tudo aquilo que Cristo mandou. Por quê? Porque você ama esse povo. Porque ele amou primeiro. Você também ama esse povo. A minha terceira aplicação é para que você busque o bem da igreja de Cristo. Olhe nessa igreja. Pense nela. Você pensa no bem dela mesmo? Ou você pensa em, de alguma forma, se promover nela? Demonstrar algum tipo de poder, de influência? O que é que você busca em relação a essa igreja? Você busca o bem dela? Proteja essa igreja. Ore por ela. E mais, não deixe as pessoas falarem mal da igreja. Você busca o bem da igreja quando você não deixa as pessoas falarem mal da igreja. Eu não sei vocês, mas na minha família a gente tem um hábito que a gente é tranquilo de falar mal uns dos outros. Muito tranquilo. Criticar um ao outro. Mas se alguém de fora criticar um dos nossos, a coisa muda bastante de quadro. E que você seja assim com a igreja. Ok, nós fazemos considerações e críticas uns aos outros para que possamos ser aperfeiçoados em Cristo. Mas que você não deixe ninguém falar mal da sua igreja.
que você não deixe ninguém falar mal do seu povo, porque esse é o teu povo, essa é a sua nação. Imagine você brasileiro, chega lá nos Estados Unidos, encontra um americano, ele começa a falar mal do Brasil. Opa, se tiver outro brasileiro, tudo bem, você falar com um brasileiro. Mas um americano falar mal do Brasil, ele pensa que é quem? Só porque é primeiro mundo, pode falar mal? Então, não deixe ninguém falar mal da sua igreja. É o seu povo. São seus irmãos. São seus amigos. Proteja a igreja de Cristo. A minha quarta e última aplicação é para você que está aqui nessa manhã e que não está alegre, está de corpo presente. Se pudesse, estava lá longe, em casa, assistindo Netflix. Alegria nenhuma. Você está aqui como algo protocolar. Deixa-me dizer. Enquanto você não encontrar alegria em Cristo, você não vai ter alegria de estar aqui. E a minha mensagem para você nessa manhã, o seu problema não é falta de motivação por estar triste aqui. O seu problema é a falta de Cristo. É por isso que claramente eu quero falar nessa manhã. Arrependa-se dos seus pecados. Veja quem você é. Veja todos os motivos que você tem para agradecer a Deus. E o principal deles é Cristo pendurado na cruz, para que você seja perdoado de pecados. Por pecados. Peça perdão. Busque a presença de Deus. E quando você menos esperar, o sorriso vai chegar nos seus lábios. E você vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, Cristo voltou e eu vou entrar na Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos.